Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Como está, irmãos? Sua família, sua parentela, né? Continue na corrente de oração e jejum para que a sua família continue debaixo da graça, debaixo no esconderijo do Altíssimo. Que Deus continue cuidando, né? De tudo em nossas vidas, nos livrando, porque o cenário é realmente desfavorável. Mas nós temos um Pai. Eu tenho um Pai, você tem um Pai que deu tudo por você e que nos ama incondicionalmente. Ele cuida de tudo perfeitamente. Amém? Convido você a meditar comigo no livro de Neemias 2. Amém? Peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino. Curta, irmãos, os vídeos. Curta os vídeos. Se inscreva no canal, dê o seu like, é importante, é motivador, né? Eu preciso de uma motivação, eu preciso entender, né? Que o canal que eu criei para falar de Jesus está dando certo, amém? Vamos lá. Neemias 1:2. Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Senhor. Irmãos, é uma passagem, né, bastante conhecida, mas a palavra, irmão, do Senhor, ela se renova a cada dia. Amém? E aqui, irmãos, Deus hoje vem falar sobre reconstrução. Irmãos, nós entendemos que durante nossa caminhada, nós passamos por muitos vales e também por muitas provações, desertos, né? Mas costumamos falar, né, que deserto não é casa do crente, é um caminho a percorrer. E Neemias, ele teve essa incumbência. Neemias, ele era copeiro, né, do rei. E aí, um irmão dele, né, apareceu e ele aí perguntou como estavam, né, os que escaparam e os que restaram do cativeiro, porque a maioria deles foram levados a cativeiro. E aí o irmão de Neemias fala que se encontra em miséria e grande pobreza. Neemias, irmão, ele podia neste momento se irar, ele podia gritar, ele podia xingar, ele podia dar palavrões, ele podia até mesmo se irar contra o Senhor. Mas não, o que foi que Neemias fez? No 4, né, nos diz que Neemias chorou, orou e lamentou. Neemias, ele teve jejuando e orando perante o Deus dos céus. A atitude de Neemias, ele entendeu que Jerusalém estava destruída, as portas foram queimadas a fogo, o muro tinha sido derrubado, mas Neemias entendeu que apesar do muro ser uma construção física, ele não tinha como fazer essa reforma simplesmente com a força do seu braço, que seria o óbvio, né? Ele ir lá e construir o muro. Mas não, irmãos, isso era obra impossível, que somente com permissão de Deus conseguiam fazer. Neemias, ele reconstruiu algo que estava há muitos anos sem fazer, derrubado. Neemias, ele teve jejuando e orando para quê? Para ouvir o que Deus falaria com ele. Para ouvir se realmente o querer de Deus era o querer dele. Porque muitos tinham tentado, mas não conseguiram. Mas Neemias não, Neemias disse: eu vou orar e jejuar para ver o que Deus do céu prepara. E aí, irmãos, Deus confirma a Neemias a reconstrução desse muro através dele. E Neemias vai até o rei e pede ao rei essa dispensa, né, do trabalho, porque ele ia precisar se ausentar. Irmãos, as coisas de Deus são tão maravilhosas que nem precisou Neemias
falar para o rei o que queria. 2 palavras, mas o rei já estava aquebrantado. Por quê? Porque é obra do Senhor. Neemias orou, jejuou e Deus deu vitória. Neemias, quando foi falar com o rei prontamente aceitou, concordou. E não só liberou Neemias para ir, mas também enviou cartas para que as pessoas ajudassem Naamã, com madeira, com mão de obra, no que fosse preciso. Veja, irmão, como é diferente as coisas quando se faz na direção do Pai Poderoso, quando faz na direção do Deus do Altíssimo. Porque Neemias poderia falar ao rei, o rei dizer, você não vai, porque para sua vaga não tem ninguém para te substituir. Ou poderia dizer, arrume alguém para ficar no seu lugar até você voltar. Poderia ter um enredo de conflito entre o querer de Naamã e o querer do patrão. Não, mas não existiu. Sabe por quê? Porque Deus que me ama, que te ama, que nos criou, o nosso Pai, Ele cuida de tudo. Se a gente for na direção de Deus, na direção que Deus quer, gente, os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, palavras completam a frase, é tudo diferente, é tudo divino. E o que é divino? Ele é, irmãos, algo inacreditável, que a gente nem sequer pensa o quanto isso é diferente. O querer de Deus é diferente, irmãos, do conflito que poderia ser gerado se Naamã fosse dele mesmo. Porque aqui quando diz que Naamã orou e jejuou ao Deus dos céus, Naamã poderia não ter orado, não ter jejuado, e ia falar com o rei de qualquer jeito, o rei não ia aceitar. Mas não, Neemias orou, Neemias jejuou, fez orações e jejum para Deus do céu. E o que aconteceu? O seu patrão o liberou. Quantas vezes eu e você estamos num cenário de trabalho, em um setor profissional, e eu e você tem aceitado coisas nesse espaço que não provém de Deus. Você tem feito coisas que tem te afastado do Senhor. Ah, mas eu tenho que fazer porque meu patrão é assim, assado. Ore, jejue. Ore e jejue em prol disso. Porque Deus vai dar vitória. Assim como Deus foi com Naamã, ou com Neemias, ele é conosco, comigo e com você. Agora, eu e você que às vezes afastamos Deus de nossas decisões. Eu e você que muitas das vezes, quando é algo que nós queremos, nós ficamos tão afoitos, mas tão afoitos, que Deus está dizendo não, não, não. Mas eu e você somos rebeldes, a gente quer fazer a nossa vontade. Não é verdade, irmãos? Mas nós devemos escolher uma vida em santidade, na presença do Senhor. Amém? Então, Neemias, irmãos, ele foi. E tudo aconteceu conforme o querer de Deus. Muitas das vezes, irmãos, falta eu e você reconhecer isso da parte de Deus. Falta eu e você reconhecer que estamos em reconstrução. Faz difícil eu e você entender que já estivemos construídos, mas os nossos muros foram derribados e agora estamos reconstruindo. Porque, irmão, quando alguém te perguntar, por mais difícil que esteja a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, o seu casamento, terra tudo no chão. Mas quando alguém perguntar, irmãos, como está? Estou em reconstrução. A pessoa automaticamente vai dizer que a gente é maluco. Vai em reconstrução? Não estou vendo ela construindo nada. Mas, irmãos, estamos em reconstrução espiritual. Estamos em reconstrução do nosso elo, da nossa intimidade com Deus Pai. Estamos em reconstrução. E lá, irmão, na placa da obra, né? Toda obra tem uma placa falando quem é que está fazendo essa obra. E quem está reconstruindo a mim e a você é Deus. Olha que maravilha, tem lá a placa, ó. Obra de Deus do céu, Deus do Altíssimo, obra do Senhor, obra do Pai. O importante é entender e aceitar o nosso momento. Porque muitas vezes não queremos assumir mediante um irmão, mediante uma irmã ou até a nossa liderança o momento que estamos vivendo, porque achamos que temos que estar o tempo todo bom, o tempo todo para cima. Mas não, irmãos, não murmure, não se lance, não se entristeça.
Porque você está vivendo esse momento de reconstrução, mas um dia você vai dizer, até aqui me ajudou o Senhor. E nós que estamos à sua volta vamos poder ver que realmente o agir de Deus foi maravilhoso na sua vida. Vamos ver o quanto Deus cuidou de você. Amém? Eu peço a você, irmão, que não é inscrito no canal, que se inscreva, dê o seu like, ative o sino, faça comentários, me ajude, me motive a continuar. Eu preciso dessa motivação de vocês aqui no canal, amém? E não esqueça, Deus, Ele te amou primeiro, com um amor incondicional. Ele te ama, amém? E saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar, né, irmãos, nossa corrente de oração e jejum, para que Deus continue nos guardando, como tem feito, porque o mundo já é do maligno, mas nós estamos vivendo as misericórdias e as graças do Senhor. Amém?